Amigos, o livro é Nosso Lar, que deu origem à série Vida no Mundo Espiritual, vários livros compondo essa série, ditada pelo espírito André Luiz ao médium Francisco Cândido Xavier. Toda terça-feira, às 21h45, temos nos reunido aqui para estudar os capítulos da obra. Estamos hoje no episódio número 15, coincidente com o capítulo 15, a visita materna. Como vimos no capítulo anterior, que já gravamos, que já está à disposição, você pode ver que André Luiz guardava uma expectativa muito grande quanto à visita da própria mãe. Ele ficou com as recomendações de Clarencio, procurava reconstruir as suas energias, sentia a importância daquelas recomendações, como ele mesmo vai dizer aqui, em outros tempos talvez se sentisse até ofendido, mas agora ele lembrava dos seus equívocos e, de uma certa forma, a orientação de Clarencio, que dizia a verdade sem magoar, sem autoritarismo, mas com respeito e franqueza, porém, o deixava confortado. Mas ele estava naquela profundas reflexões em virtude da situação em aprendizado. E agora ele reconhecia que a experiência humana, em hipótese alguma, poderá ser levada à conta de brincadeira. Américo Sucena, esta frase merece uma imagem. De fato, essa imagem e essa frase refletem muito a importância da fala e da reflexão de André Luiz, porque ele viu que o que ele fez da vida não era exatamente aquilo que era esperado, e, portanto, nós todos podemos passar por esse problema quando nós não nos conduzimos adequadamente. Sempre chega o momento do exame da encarnação que acaba de terminar. O propósito disso não é fazer um próprio julgamento. Nós não seremos julgados, como algumas religiões imaginam. Nós seremos julgados, sim, pela própria consciência, porque é o que está acontecendo com o André Luiz. O André julga a si mesmo, e não existe tribunal mais difícil do que o próprio tribunal, porque as leis de Deus estão dentro de nós, nós somos concebidos, criados por Deus, com as leis de Deus embutidas, estão registradas de maneira indelével, ninguém pode alegar que a gente não sabe qual é o caminho, porque quando a gente faz o mal, a gente percebe a encrenca, e quando a gente faz o bem, a gente percebe aquela satisfação boa de ter feito coisa que é coisa boa. Pois é, Américo, você foi feliz aí na expressão que você usou, porque ele mesmo está se julgando, ninguém o está acusando de nada. A franqueza de Clarencio não era uma franqueza rude e de agressão, mas era uma franqueza para que ele verificasse a própria situação, já que ele compreendia agora as oportunidades perdidas e, ao mesmo tempo, reconhecia a hospitalidade de Nosso Lar, onde ele estava. Por isso, ele passou dias em graves e profundas reflexões sobre a própria vida. Mas ele sentia saudade e até uma certa ansiedade do lar terreno, a família, a esposa, os filhos que lá ficaram. Mas ele estava se abstendo, evitava fazer muitas perguntas, porque os amigos espirituais ali, os benfeitores do Ministério de Auxílio, onde ele estava recolhido, todos eles eram generosos com ele. E praticamente ele adivinhava os pensamentos. Então, ele ficava assim na dúvida, será que tal propósito não seria muito oportuno, não? Ele se calava, resignado, mas um pouco triste, saudade da família,
reflexões sobre a vida, até que um dia, nessa fase de recolhimento, sem muito entendimento, tentando entender as coisas, o homem é chamado para si mesmo, dentro de si mesmo, na própria consciência, até que um dia o visitador, o Lísias, o seu amigo diário, apareceu radiante no apartamento. Adivinhe quem chegou à sua procura? Nem o próprio Lísias, Américo, conseguiu disfarçar a alegria pela sinceridade do propósito de ajudar o amigo. Aquela fisionomia alegre, aqueles olhos brilhantes, não me enganavam. Minha mãe, respondi, diz André, muito confiante. E aí ele teve aventura, né, com os olhos cheios de alegria, de ver a mãe entrar de braços estendidos. Filho, meu filho, vinde a mim, querido meu. Aí ele já nem pode dizer o que se passou, foi um aluvião de emoções que eu passo para você agora mesmo. É interessante que a presença da mãe o fez lembrar do período infantil, onde a presença da mãe é intensa, e isso tem um propósito, exatamente para aliviar situações como essa. Eu me lembro até de um filme em que isso acontece, que é o Ratatouille. O Ratatouille tem uma cena mais para o fim, em que um crítico gourmet, que faz crítica de restaurantes, vai verificar quem é que está cozinhando, para saber quem que é o chefe daquele restaurante, houve uma série de mudanças e tal, e ele vai lá jantar. E o prato que é entregue a ele, de uma maneira muito sofisticada e tal, o remete a um prato simples da infância, que é o ratatouille, que é um picadinho de legumes. E então ele volta à infância, ele lembra exatamente do instante que, depois de uma queda de bicicleta, muito chateado por ter ralado o joelho, ele procura o lar e a mãe o recebe sem julgamento, sem brigar com ele porque ele caiu da bicicleta, o recebe para comer a comidinha, e a comida fornecida naquele dia, ainda criança, era a mesma e tinha o mesmo sabor da infância muito tempo depois, né? Me lembro da cena, ela é muito bonita, realmente. Né? É muito bonita. Né? E quando você estava falando isso, eu me lembro que determinado cheiro de certos alimentos realmente nos remete à infância. Determinados sabores que a gente experimenta em algum lugar, numa visita, num passeio, alguma coisa, nos remete à lembrança da infância, realmente, quando a gente se alimentava com aquele tipo de alimento, aquele cheiro característico, aquele sabor específico, realmente faz isso com a gente. Até uma música faz isso, né? É verdade. Então, esses registros infantis, é por isso que é muito importante a infância, dos 0 aos 3 anos, segundo terapeutas, psicólogos, psicanalistas, porque é onde você cria as matrizes do desenvolvimento da criança. E, portanto, ele se sentiu como se fosse uma criança ao relembrar a mãe. Ele vai fazer uma referência de que ela estava muito bonita, porque os espíritos remoçam na vida espiritual. Então, e ficam mais bonitos, sobretudo se é um bom espírito. A beleza é um dos ideais do bem. O belo e o bom, eles andam juntos. Então, os espíritos elevados, eles tendem a ficar cada vez mais bonitos. Então, ele percebe uma alegria muito grande ao ver a mãe mais moça e lembra-se da infância como se fosse criança, deita no colo e fica esperando o famoso cafuné. A alegria dele foi tão grande, a emoção dessas lembranças foi tão grande que a mãe até chamou a atenção dele. Não te emociones tanto assim. A alegria também, quando excessiva, costuma castigar o coração. Realmente é uma observação muito interessante essa, porque o exagero traz o desequilíbrio. Né? Mas ele se sentou ao lado dela, né? Ajeitou a cabeça nos joelhos, ali recebendo o conforto do carinho materno. Eu achei muito interessante aqui, Américo, que depois de dizer que se sentia o mais venturoso dos homens, a presença maternal trazia muito conforto ao coração, ele começou a fixar a roupa dela, né? Cópia perfeita dos seus velhos trajes caseiros, notando-lhe o vestido escuro, as meias de lã, a mantilha azul, contemplei a cabeça pequenina, aureolada de fios de neve, as rugas no rosto, o olhar doce e calmo de todos os dias. Aí eu fiquei pensando, Américo, uma cogitação aqui que talvez
os próprios telespectadores tenham, porque o espírito tem a possibilidade de modificar a aparência pela plasticidade do perispírito. Será que ela fez isso para atender a memória dele, ou era a memória dele que construía essa imagem? É muito interessante pensar nisso. Eu acho que é ela mesma quis se apresentar como era, exatamente para ressaltar, porque se ela mostra de um jeito muito diferente, o filho ia ter dificuldade de identificá-la. Então, até mesmo as ruguinhas ela tinha. Mas usou vestidos que ela usava, caseiros, exatamente para poder se aproximar mais dele. É interessante esse negócio de roupa, né? É um capítulo que tem no Livro dos Médiuns e que mostra que você, quando tem um certo domínio do corpo espiritual, você pode dar a aparência que você quiser ao corpo espiritual. Agora, há espíritos que não conseguem fazer isso, e a gente vai ver isso aqui nesse livro. No nosso lar, tem pessoas que não conseguem modelar o perispírito, então são obrigados a usar roupa para trocá-la, né? Mas dia virá que ele não precisa de nada, né? Um espírito puro não precisa de roupa, não precisa de sapato, não precisa de carro, não precisa de bicicleta, não precisa de nada, né? Nem celular, a mente é o grande celular. E os recursos de energia no universo, eles são abundantes, ninguém passa fome. Então, a gente não sabe bem como é que é isso, mas um espírito nessa categoria bem alto, ele não depende de ninguém, ele se sustenta, ele não precisa ganhar salário, gastar tudo no fim do mês, emprestar quando falta dinheiro, não, porque ele realmente ele não precisa de nada que nós precisamos aqui na Terra. Mas eu acho muito interessante o detalhe da roupa, né? A mesma imagem do passado presente ali, né? Com rugas, com os detalhes da face, até os gestos, tudo bem, né? Mas as roupas, a lembrança igual, idêntica, é muito bonito isso. E ele estava muito emocionado, a mãe até chamou a atenção dele, ele estava até tremendo, as mãos tremiam de tanto contentamento. E a mãe faz aquela observação com muita serenidade: nunca saberemos agradecer a Deus tamanhas dádivas, acrescentando: o Pai jamais nos esquece. Mas ela também afirmou: quanto tempo de separação, longo tempo, não julgues, porém, que me houvesse esquecido. E aí tem uma frase magistral do capítulo, né, Américo, que você vai ler para nós, porque essa frase merece uma reflexão mais aprofundada. A frase é de grande reflexão. Diz a frase: às vezes a providência separa os corações temporariamente para que aprendamos o amor divino. Muitas vezes a separação, que nos parece um problema, aumenta ainda mais a afeição de uma pessoa por outra. Isso é bem perceptível quando acontece, por exemplo, uma viagem de longa duração entre mãe e filho, por exemplo, ou entre o próprio casal, e às vezes até uma viagem para a vida espiritual, né? Então, longe de ser uma coisa inteiramente ruim, existe o lado bom disso, que é aquela afeição que a gente não ligava muito, porque ela estava sempre próxima, quando ela distancia que a gente percebe, nossa, que falta que faz. E isso entrelaça ainda mais, aumenta ainda mais o laço afetivo. Então, é uma providência do Criador, isso vale para planetas de expiação em provas, regeneração, porque durante algum tempo ainda nós vamos contar com esse mecanismo da separação. O mecanismo da perda está previsto, porque as pessoas têm que entrar e uma hora tem que sair do planeta. Então, alguém vai primeiro e alguém vai depois. Agora, os encontros são fantásticos. É interessante porque, diante das explicações da mãe, o conforto da mãe, ele começou a ressentir as chagas terrenas. Se lembrou ali dos conselhos de Clarencio, da presença fraterna de Lísias, para renunciar à reclamação. Mas, ao contato da mãe e as lembranças, parece que tudo isso reabriu as velhas feridas. Daquele pranto de alegria e emoção, ele passou as lágrimas da angústia, relembrando fatos do trâmite terrestre. E aí, copiando as antigas exigências
ele concluiu, né, erroneamente, que minha mãe deveria continuar como repositório de minhas queixas e males sem fim. E aí tem uma observação muito drástica no livro: na Terra, quase sempre as mães não passam de escravas no conceito dos filhos. Olha, Américo, bem grave essa observação. O André entrou no modo vítima. Já que tinha alguém para atender e dar colo, aí ele começou a reclamar de tudo. Você disse bem, alguém para dar colo, né? Quando a gente tem colo, a gente começa a reclamar que eu sou infeliz, ninguém me ajuda, né? Eu já passei por várias dessas. Então, quando a gente está inconsolável, né, está querendo colo, né? Então, para quem fazia tempo que não via a mãe, quando a mãe chegou, entrou no modo vítima. É muito sério isso, porque é uma tendência e um péssimo hábito que trazemos, né? De quando alguém dá bola para as nossas reclamações, a gente aumenta elas, né? Então, na mesma falsa concepção de outros tempos, como ele escreve aqui, descambei para as confidências dolorosas. A mãe, fraterna, deixando transparecer uma melancolia, ouviu-me, diz ele, calado. E, ó filho, não ignoro as instruções que o nosso generoso Clarencio te passou. Não te queixes. Sentimos-nos agora numa escola diferente, onde aprendemos a ser filhos do Senhor. E ela vai confessar, né, que nem sempre na posição de mãe acertou. Achei muito interessante essa confissão de mãe aí. Também eu trabalho reajustando o próprio coração. Eu também nem sempre consegui orientar como convinha. A gente sente isso em nós mesmos, né, Mary? Como pais humanos, nem sempre a gente acerta, nem sempre a nossa condição é a ideal. Esse diálogo trouxe um momento aí de dois seres que se amam, mãe e filho, e os dois fazendo uma autoavaliação das próprias dificuldades. As tuas lágrimas, disse a mãe, me fazem voltar à paisagem dos sentimentos humanos. Quero dar razão aos seus lamentos. Essa frase também chama muita atenção. Erigir um trono, colocar o meu filho, qual for a melhor criatura do mundo, ou do universo, mas essa atitude não combina com as novas lições da vida, que ela já aprendera e que ele está descobrindo gradativamente. Aqui é muito diferente. É indispensável atender, antes de tudo, ao Senhor. E disse mais ainda, não és o único homem desencarnado a reparar os próprios erros. Nem sou também a única mãe a sentir a distante dos entes amados. Em planeta de expiação e provas, nós ainda não agimos com a correção necessária, mas estamos em processo de aprendizado. Esse processo é longo, não há como, não existe salto nesse mecanismo. O aprendizado é realmente lento. É claro, alguns podem fazê-lo um pouco mais rápido, mas ele é sempre fruto do tempo. E nós percebemos isso com árvores frutíferas, Orson. Por exemplo, a árvore, para dar a sua primeira florada, às vezes demora anos. Por exemplo, quem planta tâmaras, eu não digo agora, porque tem tecnologia, mas quem plantava tâmara há séculos atrás, não colhia tâmaras, porque a árvore demora 80 anos para dar as primeiras floradas, dar os primeiros frutos. Então, cada árvore de determinada espécie tem um tempo de maturação. E nós estamos aí nesse tempo ainda, nós estamos maturando uma série de coisas. Há coisas que nós já fazemos melhor e coisas que ainda não fazemos. Mas o propósito é justamente nós aprimorarmos isso e errarmos menos. Quem é que erra menos? Quem tem mais experiência. É assim. Quando é que uma pessoa vira consultor de um determinado assunto? Depois dela ter uma vida inteira fazendo a mesma coisa. Senão ela não vai dar consultoria nunca, se ela não fizer muito tempo a mesma coisa. Então, o consultor é o que erra menos. Por quê? Porque fez muitas vezes aquilo. Então, esse é um mecanismo natural. A gente tem que entender isso. Nós estamos sujeitos a erro. Não existe nenhuma habilidade humana, de qualquer profissão que seja não seja adquirida pelo mecanismo de erro e de acerto. Não existe. Que coisa profunda pensar nisso, nos mecanismos familiares, nos relacionamentos familiares, mães, pais, filhos, entre eles, entre si.
Isso lembra muito o planejamento reencarnatório, um assunto fantástico para ser abordado, e já passamos por ele, vamos passar outras vezes. Mas ela, vendo a atitude dele de reclamação, a tendência ao lamento, ela falou: vamos aproveitar os minutos, ao invés de ficarmos nas lamentações, vamos aqui dar as expansões de amor, de carinho, de lembranças carinhosas. Fiquemos felizes, filho, chama a atenção dele. Trabalhemos incessantemente. E o conclama: modifique a tua atitude mental. Modifique a atitude mental. Ela fica: conforta-me tua confiança em meu carinho. Experimento muita felicidade em tua ternura filial, mas não posso retroceder nas minhas experiências. Até porque ela também está num processo de amadurecimento, embora numa escala maior que ele. Lá na escala maior, como nós vamos ver no próximo capítulo, na escala maior ela também tem os desafios próprios, inclusive com outros familiares, o marido, os outros filhos, nós vamos ver isso no próximo capítulo. E ela conclama: amemos agora como o grande segredo do amor divino. Então, esse era o momento de reencontro que era possível recordar exatamente os momentos felizes que eles tiveram, né? Então, lembrar das brincadeiras infantis, ela lembrar das primeiras palavras dele, quando estava aprendendo a falar, o primeiro passo, a primeira caminhada. Então, depois que a gente reencontra alguém que não vê há muitos anos, é natural que você recorde os momentos felizes. Então, ele entrou no modo vítima e começou a reclamar, e ela corrigiu: olha, aqui não é mais assim, a gente já sabe que não deve ser assim, porque senão nós vamos continuar repetindo aquilo que ainda se faz na Terra. Mas isso também na Terra vai mudar, né, Orson? Um dia nós vamos tratarmos uns aos outros, sobretudo filhos, de uma maneira muito diferente, muito mais aperfeiçoada. Para isso, há vários espíritos encarnados, o que já encarnaram ou estão ainda encarnados, trazendo lições a respeito do comportamento humano. Como é que nós devemos proceder com relação ao comportamento humano? Por exemplo, nós já sabemos da psicologia que o período de 0 a 3 é onde você crava a personalidade no filho. Ele traz uma personalidade das outras vidas, que é o resumo de todas as vidas anteriores, e quando chega aqui, nesses primeiros anos, por incrível que pareça, a gente vai dizer assim: a criança não entende nada. Entende tudo, e fica observando os adultos. É ali que se forma a personalidade. Há mais detalhes sobre isso, mas hoje nós já sabemos disso e, portanto, vamos cuidar mais das crianças quando são pequenas ainda, evitando certas conversas, evitando certas repreensões, puxões de orelha e coisas que tais. Essa observação sua me remete novamente à observação anterior, quando você falou da consultoria. O cara vai se tornar consultor depois de muita experiência, depois de ter feito muitas vezes. No caso dos espíritos, é a mesma coisa. No caso da educação infantil, da convivência de pais com filhos e a maneira de educar, a maneira de conduzir a família, também é fruto do amadurecimento coletivo na família, na experiência de vida coletiva que a própria humanidade evolui sem cessar. A contribuição da psicologia, a psicologia infantil, tudo esse emaranhado de conhecimentos novos que a humanidade foi aprendendo a administrar, a conhecer e a sentir na prática, fazem esse trabalho de consultoria desses espíritos que estão reencarnando, né, com esta experiência adicional. Todos nós queremos ser pais e avós melhores a cada dia, né? Isso requer estudo, exatamente um preparo. As reuniões de um centro espírita, às vezes, contemplam a chamada reunião de pais, onde terapeutas, pessoas acostumadas no trato da psicologia, da psicanálise, falam de coisas que são importantes nos relacionamentos familiares para que pais reflitam mais sobre os cuidados infantis. É uma coisa vasta, a gente não vai começar esse assunto aqui, porque temos que nos ater ao capítulo, que, por sinal, está encerrando, e fique imaginando a delícia e o prazer que o André Luiz teve quando, ansiosamente esperando a vinda da mãe,
ela aparece determinado dia acompanhando o seu enfermeiro Lísias, né? Foi uma alegria. E ele termina o capítulo aqui dizendo que a sentiu mais amorosa, depois de ouvi-la, né? Ele se ergueu respeitoso, sentiu a mais amorosa e mais bela do que nunca. Olha que coisa bonita, a emoção desse instante e de um espírito que aguardou a mãe, que agora pôde refletir com profundidade nos próprios equívocos, nas situações que viveu, nas lições recebidas da mãe e entendendo a nova posição que ali estava enquadrado agora. E é interessante porque no próximo capítulo, que é o capítulo 16, Confidências, ela vai trazer algumas confidências maternas e familiares, inclusive conjugal, do marido, que ele vai perguntar do pai, e ela vai dar informações dos irmãos. Então, e também, de certa forma, falar das próprias lutas interiores. É um capítulo belíssimo que nós teremos na próxima semana. Então, muito obrigado a você. Até a próxima semana. Muito obrigado. Até a próxima.